Sensacional, maravilhoso. Olha, gente, há exatos 100 anos o Brasil estreava um novo modelo de legislação previdenciária. O dia de homenagem, mas especialistas alertam. Com o envelhecimento da população, o desemprego e o trabalho informal, ainda faltam muitos pontos a serem solucionados para que o sistema não entre em colapso. E a gente vai... Oi? Nós temos uma reportagem. É sempre bom avisar, Fernandinha, quando tem reportagem. Vamos a ela. Comemorada em 24 de janeiro, o Dia da Previdência Social, em homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Os operários do setor e os trilhos levaram progresso a todo o país, mas o tempo passou e a locomotiva do trabalho nos mais diferentes setores desacelerou no meio do caminho, desde quando começou a instituição de benefício por tempo de serviço. Isso é o que garante o professor de História Paulo Roberto Moda. O desmonte da Previdência que nós observamos hoje, né, essas reformas que aconteceram, elas acabaram ocorrendo pela própria desestruturação da legislação trabalhista. Muita gente na informalidade, muito jovem entrando no mercado e não contribuindo. E aí, lógico, isso vai acarretar num grande problema, é que na hora de pagar aquelas pessoas que já estão se aposentando ou aposentadas, você não vai ter, né, o recurso necessário para manter. Então, eu acho interessante, né, que a gente considere sim uma mudança de pirâmide etária, mas considere também a questão da legislação trabalhista que foi mudando, né, e que acabou tirando dinheiro dos cofres da Previdência para manter um sistema que até então, até os anos 80, era considerado muito bom. Em 2015, teve a alteração na regra de aposentadoria, com a somatória da idade com o tempo de contribuição. Esse número passou a ser de 85 para as mulheres e 95 para os homens. E isso ocorreu progressivamente. Em 2019, foi aprovada a PEC que prevê idade mínima para a aposentadoria. Segundo o professor de História, essas reformas, principalmente na última, em 2019, na gestão de Michel Temer, e alterações de leis ao longo destes 100 anos, desestimulou os jovens a contribuírem com a Previdência. Esses jovens que estão entrando agora, eles não contribuem para a Previdência. Eles estão na informalidade, eles estão em outro tipo de trabalho que não leva a Previdência a fazer uma arrecadação para manter a estrutura. Então, a gente analisando algo que até os anos 80 funcionava e de repente foi perdendo a funcionalidade, é fato que, né, a Previdência ela sofre um déficit hoje, por quê? Por culpa das reformas feitas durante os governos que foram alterando a legislação trabalhista e desmontando a própria CLT, né? O advogado especialista em direito previdenciário, Caio Almeida, afirma que essa situação deveria ser revista. Se os cálculos continuassem dando prioridade, fazendo com que boa parte da população tivesse os benefícios, tivesse a aposentadoria com o teto que vinha sendo pago, ia chegar um momento em que parte da população não seria assistida. Tá? Então, o judiciário entendeu que era legal, sim, que a reforma era necessária, mas eu não vejo isso a princípio, como um retrocesso para a população, até porque no plano de governo, se eu não estiver enganado, o plano de governo do presidente Lula, presidente eleito, ele traz algumas mudanças para a Previdência, que essas mudanças possivelmente irão suprir esses questionamentos de parte da população. Uma outra questão que tem sido recorrente no escritório do advogado e é reflexo em boa parte do Brasil é quanto ao salário do beneficiado ser calculado referente apenas aos últimos períodos de contribuição, que gera muito conflito. Muita gente questionava que contribuiu, por exemplo, contribuía no teto da Previdência e, passado algum momento, mudou de emprego, em que o salário realmente caiu, e quando foi fazer o pedido de aposentadoria, por exemplo, o cálculo foi considerou-se o último período com menor salário. Então, esse questionamento que havia foi pacificado agora com a STF, em que o INSS terá que considerar o período de 20 anos de contribuição para fazer um cálculo. O ponto é que no centenário da Previdência, novas regras passam a valer. São referentes à transição, abrangendo as modalidades por pontos e por tempo de contribuição. As únicas regras que não terão alteração em 2023 são as regras do pedágio de 50% e 100%. No primeiro caso,
caso, terá que cumprir o pedágio de 50% do período que faltava para chegar à contribuição de 35 anos antes do dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, são necessários pelo menos 33 anos de contribuição. Na regra do pedágio de 100%, é feita a média de todos os salários de contribuição posteriores a 1994. Feito isso, a média dos salários será o valor da sua aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário.